Este é o porto da Póvoa de Varzim, o porto de uma povoação criada na Idade Média, a Póvoa, e que fica indissociavelmente ligado à história da pesca no nosso país. O lugar de uma das mais antigas e importantes comunidades pescatórias portuguesas. Aliás, até aos inícios do século XX, a Póvoa era mesmo o maior centro pesqueiro do norte do país. E, no entanto, durante longos séculos, a história da Póvoa é feita, curiosamente, das terríveis condições de acesso à sua praia. Com efeito, não obstante o crescimento e a importância da comunidade pescatória, esta confrontava-se com terríveis condições, porque ao largo desenvolvia-se um conjunto de traiçoeiros rochedos, os leixões, esses rochedos que quase que afloram a superfície, mas não chegam mesmo na maré baixa a ser visíveis e que, por isso, para quem não os conhece ou não sabe localizá-los com precisão onde se encontram, podem se tornar em obstáculos intransponíveis. E já não bastavam os rochedos, havia também bancos de areias. E por isso o acesso à praia da pesca só se podia fazer através de um canal relativamente reduzido. Hoje, e fruto de importantes intervenções de engenharia, nomeadamente no século XX, já na segunda metade do século XX, o Porto da Póvoa é uma estrutura bem segura. Mas, como vos dizia, não foi assim durante séculos. E por isso, a importância de algumas estruturas que sinalizavam esta costa, que lançavam luz para os barcos, para indicarem o sítio onde ficava a praia do pescado. E por isso, a história da Póvoa é também a história dos seus faróis, com especial destaque para o farol de Regufo. Vamos conhecê-lo. O farol de Regufo localiza-se na Póvoa de Varzim. Foi inaugurado em 1892. Tem 22 metros de altura e um alcance de 15 milhas náuticas, 28 quilómetros. Quando falamos da história dos faróis e dos assinalamentos na costa da Póvoa de Varzim, o farol de Nossa Senhora da Lapa é uma referência absoluta. Um farolim que se localiza exatamente nas traseiras da antiga capela, hoje igreja de Nossa Senhora da Lapa, e por isso voltada para Poente, debruçada sobre o mar. No seu aspecto atual, fica marcado por esse farolim em cimento, mas que, em boa verdade, se limita a perpetuar a antiga estrutura que lá existia bem no topo e que era metálica. Todavia, a história dos assinalamentos desta costa é muito mais antiga. Sabemos, por exemplo, em documentação, que já no século XVI se falava da luz da vila, esta preocupação em dotar a Póvoa de uma estrutura que sinalizasse aqui a praia e que servisse também, por isso, de sinal para as embarcações, não só evitarem a aproximação a esta costa rochosa perigosa, ou então, sim, para servir de referência àqueles, nomeadamente aos pescadores que começavam a fixar-se e a desenvolver esta comunidade como uma referência para a aproximação. Mas as referências à luz
do facho da vila, vão prosseguir durante os séculos seguintes. Temos, por exemplo, alguns documentos que se referem bem a esta estrutura durante a Guerra Civil entre liberais e absolutistas, nomeadamente durante o Cerco do Porto, entre 1832 e 1833. Este facho da vila, também por vezes designado como o facho do baluarte, localizava-se, sabemos, a partir de determinada altura, aqui no lugar onde temos a igreja de Nossa Senhora da Lapa. E sim, era também por isso uma luz com um duplo sentido, uma proteção divina, uma proteção mariana para os homens que estavam no mar, mas não deixava de ser sempre uma espécie de um pequeno farol que marcava, enfim, aqui, a zona do Porto. Mas nem sempre era suficiente para garantir a entrada na difícil zona portuária da Póvoa, nesta praia do pescado tão rochosa, tão repleta dessas armadilhas que há pouco vos falava. E por isso os naufrágios foram-se sucedendo, como por exemplo o de 1872, e que se prendeu exatamente com um momento em que a luz deste facho foi apagado. Ou então, apesar de aceso, este farolim não foi capaz de evitar a terrível tragédia de 27 de fevereiro de 1892. Nesse dia, aqui, em frente à Póvoa, iriam morrer, impossibilitados de conseguir chegar em segurança ao Porto, 105 pescadores. Sintomaticamente, é debaixo do farol da Senhora da Lapa que encontramos um antigo e muito identitário painel de azulejos que evocam e pedem a proteção para as almas dos pescadores que morreram nesse naufrágio de 1892. É de facto curiosa e uma verdade rara esta implantação do farol da Senhora da Lapa, do farolim, numa igreja. Uma igreja que tem também uma interessante história. Sim, uma igreja, porque se a venho referindo como capela, importa, no entanto, dizer que em 1935, e fruto do grande desenvolvimento urbano e demográfico da Póvoa, nomeadamente do seu bairro pescatório, acabou por surgir uma nova paróquia, esta muitas vezes designada como a do bairro dos pescadores, e a Capela da Senhora da Lapa viu-se convertida na sua igreja paroquial. A devoção à Senhora da Lapa, aqui na Póvoa, sabemos que já existia em meados do século XVIII. Aliás, nessa altura existia mesmo uma confraria Nossa Senhora da Lapa da Póvoa de Varzim. E ficava sediada na capela de São Roque. Mas já na segunda metade do século XVIII, no seu terceiro quartel, mais precisamente em 1770, vamos ver ser lançada a primeira pedra de uma capela dedicada à Senhora da Lapa. Esta ficará concluída em 1772. E é um conjunto de religiosos espanhóis, franciscanos, que aqui se vão fixar e que vão apelar às gentes da Póvoa, nomeadamente às gentes do mar, para erguer esta capela. Uma capela que desde então se tornou numa referência absoluta para a comunidade pescatória. E, também por isso, não é por acaso que foi este o templo escolhido para alicerçar uma luz de referência teológica, mas uma luz que também iluminava o caminho dos pescadores.
E aqui, bem no topo da igreja, junto da antiga estrutura do farol da Senhora da Lapa, vimos à conversa com Nuno Rocha, o pároco responsável aqui por esta paróquia e por este templo. Enfim, estamos aqui bem no centro da comunidade pescatória, não é? É claro que hoje há muito mais gente do que a que está ligada só à pesca, mas ainda se nota esse cunho pescatório? Sim, bastante. Antes de mais, esta comunidade nasceu à sombra precisamente deste mar, que nós podemos daqui deste lugar maravilhoso apreciar, e todas estas famílias foram construindo a sua vida muito nesta labuta própria da faina do mar. No entanto, hoje em dia estas comunidades foram-se desenvolvendo, embora bastante já mais para o comércio, mas ainda há muita família e muitos pescadores ligados aqui a esta comunidade, como sabemos, principalmente aqui Nossa Senhora da Lapa, esta franja, digamos, mais sul da cidade da Póvoa de Varzim, assim como aqui esta proximidade tão grande e tão forte com os seus navegantes e as próprias Caxinas. Pois, e eu ia chegar exatamente também a isto, podemos falar em devoções muito próprias da comunidade pescatória? Sim, podemos porque, e aqui eu gosto imenso de frisar em relação a esta paróquia. Esta paróquia está sob a proteção de Nossa Senhora da Lapa, mas verdadeiramente a grande devoção que depois aqui foi progredindo e foi se instalando cada vez mais é a Senhora da Assunção. Como sabemos, estamos nas proximidades também dessas grandes festividades da Assunção do 15 de Agosto. E eu costumo dizer que há aqui um dado que desde há 17 anos que vim aqui para esta comunidade me foi surgindo e interrogando e questionando e ao mesmo tempo fazendo esta reflexão. Esta paróquia, toda ela é mariana, digamos, tem a proteção de uma mulher, Maria, Nossa Senhora. E é curioso que se olharmos o ambiente das famílias de pescadores e destas comunidades, a mulher tem um papel muito importante aqui, como sabemos. Os homens vão para o mar. Quem é que fica em terra a cuidar de tudo? Quem é que fica em terra a cuidar dos filhos, da família, da casa? E depois, mesmo quando as economias, quando vêm do mar, é preciso dar ali um cuidado para que elas não se percam depois aí no resto. Este olhar matriarcal desta comunidade faz com que a devoção, concretamente a Nossa Senhora, possa ser e seja mais visível. E tem esta proteção que os pescadores procuram muito e que as famílias procuram muito sobre o manto de Nossa Senhora. Embora depois aqui temos outras ligações também. E o sino sempre a comandar os ritmos da comunidade. E Nossa Senhora também tantas vezes associada à luz, e por isso também seguramente que não foi por acaso que a igreja foi escolhida para ser colocado aqui o farol. Bem, sei que já havia aqui anteriormente uma estrutura, mas depois assumidamente há aqui algo simbólico também? Sim, eu creio que sim, embora a vontade das pessoas é que se vai fazendo, é que se vai impondo de certa forma, porque pela necessidade, em tempos haveria necessidade de um farol que depois acabou por não ter que ser verdadeiramente utilizado, este farol, mas o que é certo é que, não tendo sido utilizado, ele acaba por ter uma força enorme, quer na estrutura visível e na construção deste templo, porque acaba por ser um lugar forte, um lugar seguro, um lugar onde as pessoas podem de facto ver à distância e perceber que aqui está algo que as pode iluminar e as pode guiar, e acaba por ter esta carga simbólica, e as pessoas à volta desta igreja e à volta desta comunidade foram valorizando sempre muito este lugar, este espaço do farol, ainda para mais porque estamos mesmo no enfoque deste Porto de Mar e desta entrada que tantos sustos e que tantas surpresas, muitas vezes desagradáveis, foi pregando a estas famílias, a estas gentes, mas que o farol aqui mantém-se não só como este lugar, espaço, estrutura que poderá auxiliar, ou poderia vir a auxiliar as embarcações na entrada, ou na saída, ou na entrada neste caso, mas também muito por esse baluarte que acaba por dar um outro ânimo, uma outra confiança
há agentes que lidam com o mar. E é por isso que, apesar de já há 60 anos que ele está completamente desativado, Sim. mas ninguém pensa em tirá-lo daqui, não é? Nem pensar. Aliás, eu confesso, quando há 17 anos vim aqui para esta comunidade, não havia forma de poder aceder a este lugar onde nós estamos atualmente, porque o interior estava degradado, a estrutura faltava-lhe de graus, não havia uma plataforma que depois nos fizesse dar este salto até este patamar, e uma das minhas preocupações era: nós precisamos de recuperar este espaço, nós precisamos de recuperar esta maravilha que temos aqui. É uma maravilha. Eu assim, por que não? E na primeira oportunidade, quando nos lançamos na grande restauro das obras desta igreja, que tínhamos depois também como intuito as grandes festividades dos seus 250 anos, que terminaram o ano passado, mas que continuam, não é? Uma das coisas foi: vamos restaurar este farol. Eu quero subir ao alto deste farol e quero ter o privilégio, e quero que as pessoas tenham o privilégio de daqui poderem mirar, ter este olhar sobre o mar, sobre a cidade, porque se repararmos e quisermos ainda ir mais além, a cidade da Póvoa, toda esta parte da costa, não há um único miradouro nesta cidade. A não ser que vá ali ao vizinho e peça para subir ao terceiro, ou quinto, ou décimo andar ali do prédio. Agora, como um espaço mesmo não existe. E este é o único miradouro que a cidade da Póvoa de Varzim, e aqui a costa, todo este lado da costa, tem, e que pode proporcionar aquilo que quem vem cá possa proporcionar esta panorâmica e esta beleza, porque isto é uma beleza que nós temos e que temos que aproveitar. Terrível e trágico acidente de 27 de fevereiro de 1892 veio definitivamente provar algo que os pescadores e os homens do mar há muito denunciavam em relação à aproximação aqui ao porto da Póvoa. Se é verdade que o velho farolim de Nossa Senhora da Lapa sinalizava o lugar do porto, nomeadamente para quem estava ao largo, no entanto, só por si, ele não era suficiente para garantir uma aproximação em segurança. Uma aproximação a este porto que, como já referimos, se caracterizava por um grande conjunto de traiçoeiros rochedos e bancos de areia. Havia apenas um pequeno canal que permitia em segurança essa aproximação. Ora, em dias tempestuosos, de má visibilidade, o farolim não era suficiente. E por isso, e em boa verdade, há já alguns anos que se tinha sido construído, se tinha concluído uma estrutura que agora em 1892, a partir desta altura, vai ser de facto fundamental. Um conjunto de 2 sinais luminosos. Por um lado, aqui, na Senhora da Lapa. Não propriamente o velho farolim, mas uma estrutura metálica que foi erguida mesmo ao seu lado e que permitia, na sua relação com um outro sinal, colocado mais para o interior, permitia um enfiamento. E essa outra estrutura que tinha sido erguida e que vai entrar em funcionamento em 1892 é um farol bem mais alto. O farol construído no lugar de Regufe. E é assim, destes 2 sinais luminosos que durante as décadas seguintes se fará a aproximação em segurança à costa e ao porto da Póvoa. Entretanto, já na década de 60 do século XX, com a construção dos molhes aqui do porto da Póvoa e também com todo este desenvolvimento urbano, o sinal aqui da Senhora da Lapa deixou de ter funcionalidade e por isso há já mais de 50 anos que o farol da Lapa foi desativado.
E é este o farol de Regufe, o surpreendente farol de Regufe. Foi ele, com efeito, que a partir de 1892 veio permitir este enfiamento seguro no acesso à costa da Póvoa. É exatamente da sobreposição da luz deste farol com essa outra luz emanada da Nossa Senhora da Lapa que permitia que os navegantes conseguissem encontrar esse canal que lhes permitia driblar os rochedos e o banco de areias. Um farol que permitia então esse acesso, não posso dizer em rigor, ao porto da Póvoa, porque ele não existia. O que nós tínhamos era a enseada, a baía, e ali os barcos chegavam verdadeiramente a um varadouro. Mas a partir de 1892, de facto, estes dois faróis vêm agora dar uma maior segurança neste acesso e ao desenvolvimento do porto da Póvoa. Um porto, por isso, tardio, se pensarmos, afinal, em todo o protagonismo que a Póvoa tinha tido durante as décadas, os séculos anteriores, enquanto grande centro pescatório. Mas um surpreendente farol, porque nas suas características ele é muito raro. É icónico nas suas cores, esta mancha vermelha que se impõe na paisagem do litoral da Póvoa, mas também o material utilizado, o ferro, estes 22 metros de altura. É verdade que nós temos outros faróis metálicos na costa portuguesa, não muito longe daqui, por exemplo, em Esposende, mas não com esta dimensão, não com esta característica dos 3 escoras metálicas que amparam a alta coluna. Não há muitos paralelos, não só em Portugal, onde não há de facto nenhum paralelo, mas mesmo à escala mundial, embora existam alguns faróis parecidos, nomeadamente 2 na costa argentina. Enfim, características que conferem um aspecto único ao farol de Regufe e que vêm reforçar a sua importância patrimonial. E agora, no interior da antiga Casa dos Faroleiros, vimos à conversa com Diolinda Carneiro, ela é diretora do Museu Municipal da Póvoa. Diolinda, vou pedir para falarmos aqui um bocadinho sobre a história do farol, mas primeiro, farol de Regufe, estamos, enfim, o emblemático bairro de Regufe da Póvoa, mas às vezes aparece indicado como farol de São Brás. Porquê? É sempre a necessidade de invocar a proteção celeste. Estamos próximos da Capela de São Brás, que na verdade pertence às Caxinas, Vila de Conde. Já é do concelho vizinho. Ou seja, do lado de lá já é a Vila de Conde, não é? E realmente existe a capela, que tinha muita devoção dos nossos pescadores, porque é padroeiro dos males de garganta, muito constante aqui à beira-mar. Portanto, São Brás faz parte do imaginário poveiro, mas na verdade fica em Vila de Conde. É. E se referência até aí era a Senhora da Lapa, e agora a evocação também do outro santo. Sim. Não, eles entendem-se, não é? Há sempre essa necessidade de colocar o aspecto sagrado junto com estas construções que têm a ver com luz, com salvamento. Portanto, a ideia está paralela sempre, não é? Qual a história deste farol? Ou seja, vimos 1892 o grande naufrágio, mas em boa verdade, nessa altura já estava construído. Sim, porque isto prende-se, o grande naufrágio de 1892 não foi único, houve muitos mais antes e nós muitas vezes esquecemos os outros por causa da grandiosidade e da complexidade que esse se revestiu. Mas realmente era já uma reivindicação dos pescadores antiga, a construção de faróis, sobretudo aqueles que ajudavam a orientar os barcos para a entrada da barra. Por isso é que se compreende que existe aqui um farol no meio, atualmente, das casas, que na altura não acontecia, mas que está a alguma distância já do mar, exatamente porque ele criava um enfiamento com a iluminação que existia no farol
mesmo junto da Igreja da Lapa. Portanto, servia dessa orientação. É uma construção anterior, de uma arquitetura de ferro que se prende muito com a construção francesa, não temos bem a certeza quem é que terá construído, mas prende-se sem dúvida com a construção francesa. Sim, não temos mais nenhum paralelo aqui na costa portuguesa. É uma curiosidade, tanto que ele, apesar de ter deixado de ser utilizado em 71, foi sempre mantido e por algum motivo é símbolo do bairro, exatamente por este aspecto gráfico curioso. A Casa do Faroleiro também sempre... que não é uma construção contemporânea, é posterior, mas justifica-se pela necessidade de ter aqui um faroleiro a tomar conta, não é? Nessa altura, como é que funcionava o farol, logo em 1892? Como nós falámos, já estava construído antes, dá-se o naufrágio de 1892 e a urgência de ligar este e simultaneamente o que existia na Lapa, para haver essa tal ligação. Também nessa mesma altura são colocados 2 faroleiros para acompanharem os respectivos faróis. Temos ali a indicação que, por exemplo, em 1872, um dos problemas foi a confusão entre ligar e desligar a luz, porque se uma vez a luz indicava a orientação, por outro lado, o apagar a luz no farol da Lapa indicava que já não podiam entrar na barra. O farol da Lapa funcionava a azeite e implicava uma grande despesa para a Irmandade da Senhora da Assunção. E por isso essa estratégia de apagá-lo quando não se podia quando entrar. Não havia. E por isso também o cuidado da Irmandade em pedir o apoio do Governo e ser o Governo a tratar dos faróis e da sua manutenção, não é? Porque implicava logo que não iria recair essa despesa, apesar deles se prontificarem a pagar a construção, etc. Mas era fundamental realmente ter o faroleiro que conhecesse bem o funcionamento e pudesse ser tratada a manutenção do farol, não é? Entretanto, e aqui no núcleo museológico vemos isso muito bem, não é? Ele durante décadas está completamente isolado no meio de campos agrícolas, mas depois a cidade vai crescendo, não é? Vai crescendo e ele mantém-se em funcionamento até 71, mas realmente já é mais por uma questão até de orientação, não só para o Porto da Pesca da Póvoa, mas também das Caxinas, porque continua a ser usado para fazer o enfiamento e o aviso da localização de alguns rochedos perigosos, que é um dos grandes problemas que os nossos pescadores sempre enfrentaram. De qualquer maneira, vai-se manter e o próprio bairro revê-se muito nesta construção insólita. Por algum motivo aqui o bairro usa a cor vermelha, lembrar o farol. Quando diz usa a cor vermelha, estamos a falar das famosas festas de São Pedro, em que os vários bairros escolhem os seus símbolos e lá está, enquanto que os outros usam símbolos ligados às igrejas, às capelas respectivas, aqui é o farol que serve de símbolo e de inspiração, não é? Sempre dentro desta ligação ao mar, mas simultaneamente um espaço que nesse período era agrícola, quando ele surge, não é? Após esta subida pelo interior desta monumental coluna metálica, 22 metros, estamos aqui bem já no topo, mas se a dimensão do farol de Regufo e somarmos a própria topografia, então a luz que daqui era lançada encontrava-se a cerca de 30 metros de altitude. Uma luz que se projetava 15 milhas, cerca de 28 quilómetros. Durante as primeiras décadas da sua existência e funcionamento, o farol utilizou os sistemas tradicionais dos faróis portugueses e, seguindo também a tendência da generalidade destes equipamentos da nossa costa, em meados do século XX vai iniciar a sua eletrificação. Aqui, na Póvoa, acontece em 1951. Um processo de modernização que será acentuado em 1976, quando passa a ter uma célula fotoelétrica. Iniciava-se assim, desta forma, também uma crescente automatização. A presença
dos faroleiros deixa de ser tão premente. Entretanto, os anos foram decorrendo. Em 1995, o farol é ainda objeto de uma intervenção de restauro, mas 5 anos depois deixava de entrar em funcionamento. Mantinha-se, contudo, e até hoje, como um marco, um farol da memória da Póvoa e das suas gentes. Diolinda, erguida a imponente torre, nós vamos ver alguns anos depois, a partir de 1916, a construção anexa de um edifício, este onde agora nos encontramos, com que objetivo? Para alojar o faroleiro, não é? Os faroleiros, apesar de terem uma profissão muito solitária, tinham sempre uma vantagem, era poder viver com a sua família nos locais, que aqui, contra todas o que nós vemos hoje em dia, era realmente um local relativamente solitário, no meio de campos, etc. E tínhamos aqui a construção da casa, com as várias dependências, onde vivia ou o faroleiro ou o elemento da marinha que estava associado aqui ao tratamento do farol. E a esse propósito, alguns anos depois, em 1929, nasce aqui alguém famoso, Flávio Gonçalves, também filho de um oficial da marinha, de uma família aqui da Póvoa, e que foi muito importante para quem é de História da Arte. Ele deu nome a uma escola aqui na Póvoa, era um grande especialista de iconografia e foi realmente alguém fundamental. Conheceste pessoalmente o Flávio Gonçalves? Conheci, e ele era uma pessoa excepcional, um professor daqueles que nos ensinava até os pequenos truques, que é ter uma pequena história para cada tema. Era um bom professor, converteu-me, por exemplo, ao barroco. Era um estilo que eu pessoalmente não apreciava e ele conseguia realmente motivar-nos. Realmente para a Faculdade de Letras foi um excelente professor de História da Arte em Portugal, principalmente. E ainda hoje tantos trabalhos do Flávio que são referências. E diz-me uma coisa, nesses teus contactos pessoais com ele, alguma vez ele evocou o seu nascimento aqui no farol? Ele assumia porque realmente era uma pequena construção aqui no meio da Póvoa, mas no fundo, até simbolicamente, o nascer na casa do faroleiro tem a sua curiosidade, não é? E realmente, para quem gosta da iconografia, o farol é sempre uma referência básica, não é? E por isso, também esta casa de faroleiro, que muito tempo esteve abandonada, depois a Câmara fez um esforço para cuidar dela, que durante alguns tempos também teve a dar apoio aqui à Associação do Bairro, e por isso quando em 2020 houve a ideia de se construir, melhorar também a construção aqui do bairro e rever todo este edifício para um posto museológico, um polo, realmente foi um gosto para mim, porque é uma maneira de preservarmos essa memória também. E é um excelente polo museológico. Portanto, está ligado ao nosso museu e está aqui no meio da cidade, não é? E hoje, o que é que nós encontramos aqui na antiga casa dos faroleiros? É um núcleo museológico? Um núcleo do próprio museu municipal. Que, aliás, foi deslocado do museu um conjunto de peças muito curiosas, que são modelos que representam os faróis aqui do Norte e que estiveram em exposição no nosso casino, pouco depois da sua abertura, em 1936. Houve uma grande exposição de pesca aqui do Norte. E estes modelos curiosos estiveram lá, assim como estes painéis explicativos que mostram inclusive os sinais de luz, a localização e a abrangência dos faróis. Ao abrir aqui o polo, logicamente era o local certo para estas peças estarem expostas e, como todos os faróis, nós tentamos respeitar, em concordância com a Marinha e com o comandante aqui do Porto, que abria-se este espaço todas as quartas-feiras à tarde
Quando há visitas, claro que vimos também aqui... Ou seja, no mesmo dia em que os faróis da costa portuguesa estão abertos, também aqui está o aberto. farol de Está Regufe e o seu... sempre alguém presente aqui para acolher os visitantes, apesar de quando há visitas guiadas, a gente também vem noutras alturas que se revela necessário, não é? Além destas maquetes e reprodução destes mapas, de facto, são muito curiosos, porque vemos mesmo ali representado graficamente as características, não é? Cada um dos a sequência faróis, da luz, exatamente. cobrimento, sim. Mas além disso temos aqui uma série de outros Sim, objetos. temos, nós temos aqui por um lado, os painéis que são fundamentais para explicar como era este espaço, as fotografias que mostram como era aqui o ambiente, que nos custa hoje em dia a crer o ambiente que aqui realmente existia, e também alguns elementos do Instituto de Socorros a Náufragos, as manobras de salvamento e, sobretudo, aqueles elementos que podem ser úteis para a compreensão da visita ao farol, que, sem dúvida, que é sempre um momento especial, em particular para os mais jovens, subir aquela escada é algo... quase desafiador à coragem dos mais novos, não é? O Museu Municipal é conhecido pelos seus serviços educativos e pela forte relação que tem com a comunidade escolar e por isso presumo que de facto este também seja um sítio. E aliás é um sítio que as professoras gostam porque é realmente um espaço diferente e portanto há sempre, todos os anos temos as visitas naturais das escolas, sobretudo locais, que aqui vêm ver o espaço. Além de que temos uma visão ótima sobre a cidade, continua-se a ter uma boa visão, por isso é sempre um local que nos permite ter uma consciência do que é a Póvoa e do que foi, inclusive. Ou seja, hoje o farol continua a ter um importante papel. Exatamente, e foi muito importante ele ter sido preservado, porque claro, como muitas outras instalações um pouco da arquitetura de ferro, chegou-se a pensar em ser desmantelada, por sorte, esta até pela curiosidade, pelo aspecto gráfico tão curioso, acabou por ser conservada, o que foi ótimo para o nosso espaço. Definitivamente desativado no início do nosso século XXI, o farol de Regufe mantém-se até aos dias de hoje como uma referência absoluta na paisagem da Póvoa. E que bela paisagem esta que nós conseguimos ter aqui do alto deste monumento. A skyline e os principais monumentos da Póvoa emergem aqui nesta perspectiva privilegiada. Algum tempo depois de ter deixado de entrar em elaboração, o farol passou para a tutela da Câmara Municipal da Póvoa, que, como vimos, mais tarde irá transformar a Casa dos Faroleiros num núcleo museológico, uma extensão do Museu Municipal, dedicado exatamente à história e à importância patrimonial deste equipamento. Mas também o grupo recreativo de Regufe vai aqui encontrar espaço para as suas instalações. E é interessante esta forte ligação à comunidade, porque, afinal, como ainda há pouco nos dizia a doutora Diolinda Carneiro, o farol tornou-se um elemento de tal forma icónico e identitário que, quando se chegou a equacionar a possibilidade de desmontar o farol ou de o transportar para um outro espaço, a comunidade opôs-se. Essa mesma comunidade, o bairro que assumiu as cores, o vermelho do farol como as suas cores, nas famosas festas populares da cidade. Aliás, não deixa de ser interessante esta forte ligação identitária das gentes da Póvoa, não só a este farol, também ao da Nossa Senhora da Lapa, como vimos desde aqueles finais do século XIX, uma luz que se lançava para os pescadores, para os homens do mar, uma luz de algum modo espiritual, mas que tinha tudo a ver com esta forte ligação da comunidade ao seu farol. Sim, aqui na Póvoa estamos perante um belíssimo exemplo destas relações identitárias das comunidades com os seus faróis. E também por isso, este é um farol que importa conhecer.
na próxima semana. Vamos até ao concelho da Marinha Grande para conhecer o farol do Penedo da Saudade, em São Pedro de Moel. Um dos mais icónicos faróis portugueses que se ergue numa falésia acentuada e com várias lendas associadas. Para saber tudo no próximo episódio do Conversas com a História.